E assentados abramos a palavra em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 26 a 31. 1 Coríntios 1, 26 a 31, assim diz o Senhor. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Imagina que você vai pregar numa igreja e você então anuncia o tema da sua mensagem. E o tema do seu sermão é características dos eleitos de Deus. O que vocês esperam? O que vocês acham que a igreja passa a esperar a partir desse momento? Talvez alguns esperassem uma mensagem bastante triunfalista. Outros talvez esperassem uma mensagem bastante confortadora. Mas o que nós temos como o conteúdo deste sermão, com este tema, é uma mensagem bastante humilhante. E não poderia ser diferente, porque as características dos eleitos apresentadas pelo apóstolo Paulo neste texto, a característica dos vocacionados, para a gente ficar mais dentro do texto, a característica dos vocacionados de Deus à luz desse texto, são características extremamente humilhantes. Por que Paulo faz isso? Paulo faz isso porque ele está no meio de uma grande sessão, que vai desde o capítulo 1:10 até o 4:21, fala a respeito do mesmo assunto e trata do grande problema da igreja coríntia, o problema da divisão. Os coríntios se dividiam a respeito de absolutamente tudo. Qualquer assunto que você disser, os coríntios conseguem se dividir imediatamente a respeito daquilo. Paulo está tratando sobre as divisões causadas por mestres, o fato de que alguns gostavam mais do próprio apóstolo Paulo, outros gostavam mais de Apolo, e esses eram os dois principais grupos que estavam se maltratando na igreja. Mas também é possível que alguns outros gostassem mais de Pedro, talvez a ala mais judaizante da igreja, e talvez o pior grupo era aquele grupo que dizia: eu sou de Cristo. Porque eu não sigo pessoas humanas, eu só sigo Cristo. Esses são os piores normalmente. São aqueles que não se submetem a homens. São aqueles que não se submetem às autoridades escolhidas por Deus para gerenciar as suas vidas. Paulo então detecta que o problema do divisionismo coríntio tinha a ver com o orgulho dos coríntios. O que causava divisões entre os coríntios era o profundo e terrível orgulho que eles tinham. Eles se dividiam por causa de tudo, não só por causa de mestres. Eles se dividiam em questões sexuais. Parte da igreja achava que não tinha problema ir a uma casa de prostituição ou um rapaz estar possuindo a mulher do próprio pai. Outra parte da igreja achava que nem dentro do casamento podia praticar relação sexual. Parte da igreja achava que não podia comprar carne no açougue. Outra parte da igreja achava que podia ir a um templo idólatra e comprar a carne no templo idólatra e participar da cerimônia idólatra. Parte da igreja achava que o dom de línguas era o dom mais espetacular e desprezava aqueles que não falavam em línguas. Parte da igreja achava que não ia haver ressurreição dos mortos. E assim os coríntios se dividiam por causa de tudo. Tudo era motivo de divisão entre aqueles nossos irmãos. Divisão essa que se mostrava até mesmo no momento da Santa Ceia, quando eles se dividiam por questões socioeconômicas. Aqueles que tinham dinheiro chegavam antes, comiam, quase se embriagavam, e aqueles que não tinham dinheiro ficavam de fora. Talvez num cômodo diferente da casa, passando vontade, enquanto os demais estavam no cômodo principal, refestelando-se com toda alegria. A igreja coríntia se dividia por causa de tudo. E o que causava tamanha divisão entre os coríntios? Paulo detecta que o grande problema era o orgulho dos coríntios. E Paulo, nos capítulos 1:10 a 4:21, apresenta 10 remédios contra o orgulho e o divisionismo da igreja dos coríntios. A gente vai olhar um desses remédios. Uma dessas
coisas que Paulo apresenta, um desses remédios que Paulo apresenta para solucionar o problema do coração dos coríntios, o problema do orgulho. E este remédio que Paulo apresenta é exatamente a característica dos vocacionados. Quem são as pessoas que Deus normalmente chama para serem crentes, para pertencerem a Cristo Jesus? Paulo então nos diz: irmãos, considerem a vocação de vocês, prestem bem atenção, reparem bastante na vocação de vocês, porque existem padrões na vocação, existem padrões no tipo de gente que Deus vocaciona. Então presta atenção, repara se a coisa não é mais ou menos assim. Primeira característica dos vocacionados: não muitos deles são sábios. A minoria é gente sábia, a maioria é gente burrinha, a maioria é gente limitada, a maioria não é gênio. Os gênios crentes são a exceção. Talvez você vai encontrar mais gente de QI abaixo do que gente de QI acima entre os vocacionados de Deus. Porque Deus não quis chamar muita gente sábia. Deus quis vocacionar gente mais simples ou mais normal, gente mais limitada na sua compreensão. Primeira característica dos eleitos: a minoria é gente sábia, a maioria é gente não sábia, para a gente não ficar criando o que Paulo não criou. Então, no mínimo, a gente pode dizer, primeira característica dos vocacionados de Deus: eles são não sábios. Segunda característica dos vocacionados de Deus: não foram chamados muitos poderosos. Eles não são os poderosos do mundo. Deus normalmente não vocaciona Elon Musk. Deus normalmente não vocaciona o da Amazon, que eu esqueci o nome. Deus normalmente não vocaciona Mark Zuckerberg. Deus não vocaciona. Deus não pega os poderosos, pessoa de grande poder na sociedade, aqueles que estão em posições de destaque muito especial, aqueles que têm assim milhões de seguidores. Não é esse o padrão de Deus. O padrão de Deus é chamar os que não têm muito poder humano. E talvez vocês sejam um exemplo disso, não é? Talvez nós sejamos o exemplo disso. De que Deus chamou mais os burrinhos mesmo. E mais gente que não tem muito poder. Esse é o padrão do Senhor na vocação. Essa é a segunda característica dos eleitos: não muitos deles são poderosos. Terceira característica: nem muitos de nobre nascimento. É claro, se eles não têm poder, eles também não têm berço. Deus não chama gente de sangue azul. Ou pelo menos, não é que ele nunca chama, ok? Paulo não diz aqui que Deus nunca chama pessoas de sangue azul, pessoas que nasceram em berço esplêndido ou em berço de ouro. Não é isso que Paulo diz. Paulo diz só que Deus normalmente não chama esses. Existe um ou outro. Existiam, por exemplo, na época do Novo Testamento, os da casa de César que foram convertidos. A gente não sabe se são os escravos da casa de César, mas pelo menos alguns da casa de César foram convertidos. Agora, Deus não chama muita gente com aqueles nomes. Deus chama Silva, Deus chama Souza, Deus chama Santos. É esse tipo de gente que Deus chama. Deus não chama aquelas pessoas com aqueles sobrenomes enormes, que tem uma família famosíssima, com pedigree enorme. Não é o padrão. Ele chama, mas essa é a exceção. O padrão de Deus é Silva. Por que na favela tem tanto crente? Porque isso tem a ver com o padrão de Deus. E quem sabe nós presbiterianos deveríamos acordar para isso, não é verdade? Deus tem um padrão do tipo de gente que ele normalmente vocaciona. Paulo continua e no versículo 27 ele diz: pelo contrário, agora Paulo vai ilustrar. Deus escolheu. Quarta característica dos vocacionados. Digam para mim. Coisas loucas. Tudo bem, senhores? Eis o que são os senhores e eu também. Nós somos coisas loucas. Quinta característica dos vocacionados. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Sexta característica dos eleitos. Deus escolheu
as coisas humilhadas, as coisas humildes, as coisas que não têm, sabe, você olha para elas, você não dá nada para essas coisas, para esses eleitos, para esses vocacionados de Deus. Eles não têm muito a oferecer. Aos olhos do mundo, eles são desprezíveis. Aos olhos do mundo, eles são desprezíveis. Aliás, Deus escolheu as coisas, eu já perdi as contas, é a 7ª característica? As coisas desprezadas. 8ª característica, as coisas que não são, para reduzir a nada as que são. 8 características dos vocacionados de Deus. Deus chama um monte de Zé Mané. E somos nós. A gente quer achar que a gente é gente especial, gente importante, gente inteligente, gente escolhida porque, afinal, não é? Nós temos algum valor intrínseco. Não, não temos. Na verdade, é porque não temos um dos motivos pelos quais fomos vocacionados. Porque Deus quis envergonhar quem é. Então Ele escolheu você. Deus quis envergonhar quem é, então Ele me escolheu. Ele pega gente que é um baita tapa na cara de tudo que significa poder, inteligência e vistosidade humana, para que a glória seja dele. Os coríntios estavam se orgulhando, e o orgulho dos coríntios fazia com que eles não tivessem unidade. E esse foi um dos remédios que Paulo apresentou. Então, como é que vocês estão se orgulhando, meu povo? Você já percebeu quem são os vocacionados de Deus? Olha aqui. Aí ele dá essa lista de 8 características dos vocacionados de Deus. Ele humilha os coríntios. O último argumento de Paulo é o mais forte, que é quando ele apresenta os apóstolos. Fala, sabe quem são os apóstolos? Eles são o lixo do mundo. Enquanto isso, você está se orgulhando? Então, meus irmãos, que a gente aprenda humildade. Que a gente não é. A gente não é. A gente quer pensar que a gente é. E o coração tenta enganar a gente o tempo todo dizendo que a gente tem algum valor intrínseco, que a gente tem alguma coisa nossa própria, que a gente é inteligente, que a gente tem alguma coisa que nós mesmos conquistamos, mas nós não temos. O que nós somos é pela graça. E uma graça que envergonha as coisas que realmente são. Nós não somos. E graças a Deus por isso.